Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos que estão nos assistindo. Quero compartilhar a palavra de Deus para com todos que estão nos assistindo. Vamos estar meditando aqui na passagem que se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 31. Vamos estar falando aqui sobre Jesus cura 2 cegos. É a parte 2. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Que diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. O versículo 31. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa mensagem que nos tem tocado profundamente. Nós vemos aí esse episódio desses 2 cegos que seguem Jesus. Parece um pouco até estranho um cego guiando outro cego, mas foi o que aconteceu. A Bíblia não fala que alguém os guiava, apenas diz que estes 2 seguiram até a sua casa, isto mesmo, até onde Jesus morava. Nós observamos aqui que Jesus, onde ele passava, fazia muitos milagres. E antes desses 2 cegos, desse milagre da cura desses 2 cegos, Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo. Então nós observamos aqui que esses 2 cegos, então eles estavam ambos seguindo a Jesus, porque ele estava querendo algo da parte de Jesus, no caso que ficasse, que ele pudesse ver, enxergar. Então, observando aqui, esses 2 cegos, ele não podia ver, mas podia ouvir. Então, nós observamos aqui que ele não enxergavam e através da fé que eles tinham, não precisava ver Jesus. O que eles ouviram foi suficiente para despertar nele a fé e crer que podia ver. Então, nós observamos aqui que eles, talvez, como nós vimos no começo do capítulo 27, que diz: partindo Jesus dali de onde? É onde eles tinha passado ali na casa de Jairo, onde ressuscitou a menina. Então nós vemos aí que esses 2 cegos, então talvez observou e ouviu alguém comentar do milagre que Jesus tinha feito da ressurreição dessa menina. Então nós observamos aqui que ele não via, mas ele ouviu. Então, conforme a palavra diz, que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, e aí a fé dele foi numa forma que ele seguiu a Cristo, e apesar de Jesus Cristo não dar muita atenção a princípio, mas isso fez com que a fé dele tornasse uma fé robusta. Então ele não precisava ver Jesus, mas o que eles ouviram foi suficiente para despertar neles a fé e crer que podia ver. Então ele não sabia para onde ia, nem mesmo sabia onde estava indo, mas de certo ele não perdia o foco de Jesus, porque ele sabia que algo de extraordinário viria a acontecer. Então, mas os seus ouvidos estavam atentos e seguiram Jesus apenas ouvindo o que ele dizia. Então nós observamos que essa passagem tem muito a nos ensinar. Como aquele cego
como aquele cego, não vimos Jesus curar ninguém, ou até mesmo ressuscitar. Não sabemos para onde vamos ou onde estamos indo, mas assim como aquele cego, podemos ouvir Jesus, e se assim como aquele cego irmos ao encontro de Jesus, poderemos enxergar, poderemos compreender os planos de Deus para a nossa vida. Então observamos que aí hoje nós estamos aqui, nós cremos através da palavra de Deus, através da Escritura Sagrada, os feitos de Jesus, os milagres. Nós não andamos com Cristo, nós não estava presente nele, mas pela fé nós cremos que a palavra de Deus, ela simplesmente é uma palavra de Deus, é a profecia de Deus, é a palavra profética. Então Jesus fez esse milagre, ele, na vida desses dois cegos, porque esses dois cegos persistiram para alcançar a visão, ele ter a visão física. Então, às vezes, o homem natural, às vezes ele não enxerga, mas aquele cego, ele era cego físico, mas ele tinha os olhos espirituais, ele enxergou, ele entendeu que algo extraordinário poderia acontecer na vida dele. Então é assim, aquele cego, então, ele conseguiu, ele foi até o encontro de Jesus. Jesus chegou onde estava hospedado e eles foram até lá. Então Jesus chega e pergunta, no versículo 30, no versículo 28, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou, crê que eu posso fazer isso? Então responderam eles, sim, Senhor. Aí Jesus, no versículo 29, diz, então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. Então é a fé que foi brotada através daqueles dois cegos. Eles eram unânimes, os dois eram solidários um para com o outro. Então nós observamos aqui nós quando chegamos aqui no versículo 30, está dizendo assim, e abriram-se os olhos, e Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Olha aqui outro ponto importante. Jesus ordenou os dois cegos que receberam a cura para não contar para ninguém sobre o que aconteceu. Então nós podemos observar que Jesus disse isso porque ele estava sozinho, e foram sozinhos até Jesus. Então um cego literalmente guiando o outro cego. Então o que eu penso assim, que eu imagino, então você vê que Jesus não queria que se tornasse público alguns de seus milagres. Talvez seja por causa da inveja de alguns dos doutores da lei. Jesus sabia que por inveja ou ciúme dos doutores da lei poderia prejudicar essas pessoas curadas. Foi no caso, se nós formos lá em João capítulo 9, versículo de 1 até o 41, nós podemos observar essa história, esse episódio. Foi o que aconteceu lá. Então, por inveja, Jesus curou um cego de nascença. E ali nós vemos o que aconteceu, né? Então esse argumento torna-se ainda mais forte quando lemos a passagem em que um leproso também foi curado por Jesus. O que Jesus disse para eles? Disse-lhe, então Jesus, olha e não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então está lá em Mateus 8, versículo 4. Então Jesus ordena ao leproso e primeiramente cumpriu o que diz a lei de Moisés. Ou seja, toda aquela cerimônia para consagrar limpo quem foi curado da lepra. Então está lá em Levítico 14. Então poderia voltar a viver socialmente como outras pessoas na cidade. Agora, se os fariseus soubessem que aquele leproso foi curado por Jesus, provavelmente, por inveja, não declararia limpo. Aí o que aconteceria? Ele teria que continuar a viver isolado. Então isso nos mostra quanto Jesus era sábio e prudente. Ele tinha o poder para, com apenas uma palavra, erradicar com todo
que causava as doenças nas pessoas, mas sabia que não era este o plano de Deus para aquele momento. Naquele momento. Aí outro fato interessante, saindo eles, porém divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. É o versículo 31. Mesmo Jesus ordenando aos cegos a não espalharem notícias, movido por tamanha alegria, não obedeceram e espalharam para toda aquela região o milagre que receberam de Cristo. Então nós observamos aqui que os dois cegos, eles desejavam enxergar. Aí é curado. Então a alegria foi tanta, foi tamanha. Eles não se contentaram. Então eles acabaram desobedecendo a ordem de Jesus para que não espalhasse a notícia, mas ele não se conteve. Então que nós devemos tirar proveito disso? Que nós devemos agir assim também ao redor de uma benção. Ao receber uma benção, não demore em reconhecer que aquilo como um favor de Deus. Nós, às vezes, nós conseguimos uma grande vitória na nossa caminhada. Então, às vezes, aqueles que estão na faculdade passam numa prova, conseguem ser vitoriosos. Então, devemos ter uma boa nota. Então, precisamos agradecer a Deus a conquista, talvez um novo emprego, uma casa nova, um carro novo, uma cura de sua enfermidade, então o nascimento do seu filho. Então nós devemos reconhecer publicamente que isso foi uma bênção de Deus para todos nós. Então nós devemos ser gratos a Deus. E aqueles dois cegos, eles não ficaram só para eles, mesmo Jesus dizendo para não se espalharem, mas eles não se contentaram com a alegria, com aquela de estar em aquele momento tão sublime, tão oportuno, no caso, enxergando, vendo as coisas nitidamente. Então não poderia ficar só aguardando para ele. Então eles foram anunciando, falando o que aconteceu na vida dele. É um testemunho de milagre na vida dele. Então isso é que podemos deixar aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, porque isso é que nós devemos tirar um proveito, uma lição dessa mensagem. Porque às vezes algo que está na nossa vida, talvez nós devemos não ficar só para nós, devemos buscar a Deus, e Deus vem nos dar a vitória, e isso venha espalhar para todos aqueles para que a fé venha crescer na vida de cada um que está precisando de uma grande bênção. Essa é a palavra desse dia que eu deixo para todos, que podemos cada vez mais estar sempre alicerçados na palavra de Deus, buscando algo de Deus, que sem se buscar no homem, nós não vamos conseguir nada, mas devemos entregar para Deus as nossas causas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque só Ele tem solução para o nosso problema. Então, às vezes, quem sabe, nós estamos passando um momento difícil, às vezes, talvez não acham um caminho, mas sabemos que esse caminho existe, esse caminho é Jesus. Vamos buscar a Jesus para que possamos alcançar uma grande bênção na nossa vida, que possamos cada vez mais estar diante de Deus, testificando de tudo que Deus tem nos concedido, que nós, no momento que nós estamos vivendo, cada instante na nossa vida é um milagre que nós estamos que está acontecendo. Então nossa vida sempre é um milagre de Deus. Que Deus possa ricamente abençoar a todos que nos assistem. E eu quero dizer que eu sou o Jorge Levi, congresso aqui na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais, e Ministério de Cláudio. Então fica essa palavra para todos, em nome de Jesus. Amém.